obra maligna, toda obra de feitiçaria. Pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por levantar-nos, Senhor. Meu Deus, com saúde. Obrigado, Deus, por me dar força, Senhor, para cuidar da minha família. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por guardar, Senhor, a nossa casa, guardar nossos filhos. Obrigado pela cura que o Senhor concedeu para minhas crianças, Senhor. Pelo Senhor ter livrado eles, Senhor, das enfermidades, da bronquite. O Senhor ter livrado eles, Senhor Jesus, de catarro no pulmão. Obrigado, Senhor, por guardar o sono dos meus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por visitar a minha família, por guardar a vida dos meus pais, por guardar a vida dos meus irmãos, dos meus cunhados. Obrigado por ouvir a nossa oração, Senhor. Senhor, te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem mostrado presente todo dia, meu Pai. Todos os dias que a gente se levanta, a gente contempla a tua misericórdia. Porque não merecemos, Senhor, teu favor. Não merecemos, Senhor, teu cuidado. Mas o Senhor é bom. O Senhor é Pai. O Senhor, meu Deus, tem amor pela nossa alma. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Porque o Senhor não tem deixado nada faltar na nossa vida. Não tem deixado faltar, Senhor, o pão, não tem deixado faltar o calçado, a vestimenta. Não tem deixado, Senhor, nós passar fome. O Senhor não tem deixado a gente padecer na dificuldade. O Senhor sempre tem, Senhor, dado a solução, meu Deus, dos problemas. O Senhor sempre nos dá saída. Meu Deus, e nós cremos, Senhor, que tudo que vier contra a nossa vida, toda a afronta do inferno, só vai se levantar para cair, porque o Senhor é conosco. E em Ti nós podemos todas as coisas. Senhor, nós pedimos a Ti, perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa nossas dificuldades, Pai, em agradecer. Perdoa, Senhor, as nossas dificuldades, meu Deus, em fazer o melhor, em entregar o melhor para Ti, Senhor. Perdoa as murmurações, perdoa, Senhor, os pecados ditos, Senhor, em palavras, em atitude. Perdoa os pensamentos, Pai, de dúvida. Pensamentos, Senhor Jesus, de negatividade. Pensamentos de derrota. Queima, meu Deus, arranca da nossa vida. Nos ajuda a ser servos de fé, servos fiéis, meu Deus, crentes, cristãos, meu Pai, valorosos na Tua presença, que tem certeza, Senhor Jesus, da vitória, que tem certeza da guerra vencida, em Teu nome, Jesus. Senhor Deus, levanta os caídos, levanta os oprimidos, levanta os abatidos, levanta aquele que está prestes a levantar a bandeira branca para desistir. Meu Deus, em nome de Jesus, esse soldado que está ferido, meu Deus, que o Senhor venha sarar as feridas, venha, Senhor Jesus, jogar por terra as doenças espirituais, Pai, que tem feito essa pessoa adoecer na fé, que tem feito essa pessoa deixar de orar, essa pessoa deixar de crer, essa pessoa deixar de lutar, meu Deus, pela promessa, essa pessoa deixar de sonhar, essa pessoa deixar, Senhor Jesus, de prosseguir na fé do Senhor, essa pessoa deixar de confiar que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está agindo, que o Senhor, meu Deus, está pelejando por nós. Meu Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem, Senhor Jesus, mostrado, meu Deus, a Tua glória no nosso meio. Quantas portas estão sendo abertas, meu Deus, quantas enfermidades que estão sendo destruídas, meu Deus, quantas obras contrárias estão sendo jogadas por terra, meu Deus, quanto mal, meu Deus, setas malignas, o Senhor já está quebrando, já está arrancando da nossa casa. Eu te louvo, Deus, porque eu sei que enquanto estamos aqui, o Senhor está operando, meu Deus, aonde, meu Deus, nós apresentarmos, Senhor Jesus, essa oração para pessoas, para causas, situações. O Senhor age por nós. Os teus anjos acampam, Senhor, ao redor daqueles que temem ao Senhor, que creem no Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, vai de encontro nossos parentes de perto e de longe, vai de encontro nossos vizinhos, vai de encontro a todos os irmãos da fé, Pai, que estão a caminho, Jesus, aqueles que pegaram carro agora, pegaram Uber, pegaram condução, meu Deus, livra, Senhor, de acidente no trânsito, na rua, na calçada, livra, Senhor, de tombo, livra de acidente, de atropelamento, de furto, de sequestro, joga por terra, Senhor, todo laço homicida, todo laço do mal, joga por terra, Senhor. E esse mal que quer fazer essa pessoa desistir, não busca mais, não vir mais para a tua casa, joga por terra toda a frieza espiritual, todo desânimo, meu Deus, tudo aquilo que quer fazer essa pessoa parar de buscar, parar, Senhor Jesus,
Jesus, de adorar o Senhor, porque acha que é em vão. Tira, meu Deus, todo o pensamento do maligno. Eu creio, Jesus, que toda a afronta do inferno já caiu por terra e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos as nossas causas, nossos problemas, nossas dificuldades. Meu Deus, tudo que para nós parece impossível, e realmente é, meu Deus, porque tem coisas que é só o Senhor que pode fazer. O recurso humano não vai dar jeito. Meu Deus, as nossas mãos não vai alcançar. Meu Deus, as nossas forças não podem suportar. Mas o Senhor pode tudo. Meu Deus, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E é em Ti que nós confiamos. É em Ti que nós, Senhor Jesus, estamos, Senhor Jesus, firmados. Porque é do Senhor que vem a nossa vitória. Em nome de Jesus, Senhor, vai libertando agora, Senhor, essa pessoa que está escravizada na depressão, na ansiedade, no síndrome do pânico, na fobia. Meu Deus, livra, Senhor Jesus, de mal, Senhor, que quer fazer essa pessoa passar mal do nada. Sai, Satanás, queima, meu Deus, joga por terra. Repreende a dor de cabeça, repreende a dor no estômago, repreende, Senhor Jesus, a dor no intestino, Senhor, no abdômen. Repreende a fraqueza, repreende, meu Deus, dá força nesses ossos, dá força nesse sangue, dá força nos membros, nos músculos. Meu Deus, dá força, Senhor, nesse couro cabeludo, dá força, Senhor, para esse pulmão que está fraco, esse coração que está batendo fraco. Meu Deus, dá força para essa pessoa que está com problema nas juntas, essa pessoa que está com problema, Senhor Jesus, no pulmão, essa pessoa que está com problema nos rins, do fígado. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência. Essa pessoa, meu Deus, que está desanimada, ela está sendo vítima de uma obra contrária. Meu Deus, vai curando, vai transformando, vai libertando. Arranca esse mal, esse caroço, arranca esse tumor, arranca, Senhor Jesus, essa obra maligna que foi oferecida para a entidade. Joga por terra, sai agora, Satanás, sai desse corpo. Meu Deus, faça com que venha expelir esse mal, em o nome de Jesus, aonde tiver alojado. Queima, Jesus, destrói, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está entrando com vitória, com poder agora, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor está curando a visão, o Senhor está curando as cordas vocais, o Senhor está guardando, Senhor. Meu Deus, a audição, meu Deus. Essa pessoa que está com dificuldade de ouvir, que escuta zumbido, que escuta, Senhor Jesus, coisa no ouvido, ou está tapado. Meu Deus, põe tuas mãos, vai desentupindo aí, meu Deus. Meu Deus, vai pôr nas tuas mãos nessa pele que está com alergia. Arranca a alergia agora, arranca a virose, arranca, Senhor Jesus, epidemia. O sangue de Jesus tem poder. Proteja-nos, Senhor, de todo mal. Senhor Deus, visita, Senhor, agora todos que estão, Senhor, afastados dos teus caminhos. Dá força, dá ânimo, Senhor Jesus, entra com poder, Senhor. Que o teu Espírito venha convencer esse coração duro, meu Deus, em nome de Jesus. Alcança todos aqueles que nós temos evangelizado a tua palavra, que nós temos pregado a verdade, meu Deus, e que muitas das vezes não tem dado ouvido, mas a palavra foi semeada. Eu creio que vai brotar em nome de Jesus. Senhor, salva, Senhor, os adolescentes, salva os jovens, salva os homens, mulheres, os idosos. Salva, Senhor, essa pessoa que não tem fé, essa pessoa que já virou ateia e ateu, essa pessoa que não acredita mais em nada, porque teve uma decepção, um desgosto na vida, e não acredita mais na tua existência, no teu poder. Mas eu creio, Senhor, que ela terá, Senhor, um encontro contigo, Jesus. Entra com poder do impossível para a glória do teu nome. Eu creio, Jesus, que aquele que está derrotado ali, Senhor, na vergonha, meu Deus, esse bêbado, meu Deus, esse cachaceiro, esse drogado, essa pessoa que está no meio da rua catando lixo, meu Deus, para poder sustentar seu vício, o Senhor vai libertar. Liberta, Senhor, os mendigos, liberta, Senhor Jesus, todos que estão, Senhor, escravizados nas drogas, na bebida alcoólica, no narguilé, na prostituição, tudo que é vício, meu Deus, que tem tirado a saúde, tem tirado tudo que eles têm, meu Deus, para poder sustentar esse mal que tem escravizado por anos, que tem destruído a família, que tem feito eles perder tudo. Em nome de Jesus, arranca esse demônio, sai agora dessa vida, bate em retirada, larga agora, Senhor, limpa agora essa pessoa, Senhor, para que nada venha aí vir a boca dele, Senhor, para que venha, Senhor, destruir, oh meu Deus, os órgãos. Meu Deus, tantas pessoas que não conseguem se libertar, já foram para tudo que é clínica, já tentaram de todas as formas, Senhor Jesus, parar de usar, Senhor, esse cigarro, parar de usar maconha,
crack, tudo que é vício. Meu Deus, ajuda, Senhor. Aquele que crê no Senhor, só não tem força. Meu Deus, que o Senhor venha ajudar, Jesus. Aquele que quer mudar, aquele que tem certeza, meu Deus, que para ele tem jeito. Senhor Deus, contemple esse coração que quer, Senhor Jesus, receber a transformação do Senhor. Muda a história, Senhor. Muda em nome de Jesus. Meu Deus, nem que seja no último suspiro, meu Pai. Meu Deus, mas que venha reconhecer que o Senhor é o único, meu Deus, que nós temos que estar, meu Deus, sempre ali, Jesus, junto. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, é a nossa dependência. Não é química, não é droga, não é bebida. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos estar dia e noite ligados no Senhor. Nos ensina a ser dependente do Senhor, meu Deus. Não a nossa força, não a nossa capacidade, porque nós não podemos nada, Senhor. Meu Deus, nós somos vulneráveis, Senhor. Nós somos, Senhor Jesus, criação. O Senhor que é tudo, Pai, porque o Senhor é Criador. O Senhor, meu Deus, que fez tudo, que pode tudo. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder nessa noite e receba, Deus, a nossa adoração, o nosso culto, Senhor Jesus, como oferta para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus tremendo, eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus, na resposta do Senhor. Glórias a Deus, porque o Senhor, Ele recebe a oração do que teme a Ele. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Vou ler aqui o Salmo 68. Aleluia. Salmo 68, que fala sobre o louvor a Deus que conduz o seu povo. Salmo e cântico de Davi para o cantor mor. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de ti, diante dele, os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é já, e exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz. Glórias a Deus. De viúvas é Deus no seu lugar santo. Glórias a Deus. Meu Deus, misericórdia. Glórias a Deus. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste a provisão na tua bondade para o pobre. Olha só que palavra, provisão de Deus. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Quem crê que vai ser grande o exército aí que vai contar as novidades de Deus? Nós vamos contar as boas novas, coisas novas que Deus vai fazer. E aqui a gente vê louvor a Deus, o Salmo. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão dele os que o aborrecem. A palavra aqui que Deus está repreendendo o inimigo da sua vida. Deus está agindo, Deus faz que o solitário vive em família. Olha aí, Deus abençoando a família, liberta aqueles que estão presos. Olha aí, libertação. É a palavra que Deus está falando aqui, força, confortaste a tua herança quando estava cansado. Ó Deus, renovando as forças. Deus, com provisão da tua bondade para o pobre. Deus, Ele está entrando com providência na tua vida. Tá vendo? Esse Deus, Ele faz tudo por nós. Cuida da nossa família, cuida de nós, guarda tudo que nós temos e ainda não deixa a gente só. Glórias a Deus. Ele não quer que você se sinta solitário, abandonado, desprezado. O Senhor, Ele está sempre do teu lado. E Ele quer que a gente
Louve a Ele, ó, aqui no versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é já. Tá vendo? É já, não é depois. E exultai diante dele. Muita gente fala de Deus, ai, Deus ele tarda, mas não falha. As pessoas só intitulam Deus como um Deus que é atrasado. O Deus que demora para fazer as coisas. O diabo é ágil, o diabo é rápido. Não, o nosso Deus ele tem o tempo certo dele agir. O nosso Deus ele é sábio. A gente que é apressado, a gente que quer tudo na hora. Mas Deus ele sabe que a estratégia dele é poderosa. O inimigo ele pode agir do jeito dele, né? Ele quer vir se infiltrar, ele não tem educação, ele quer destruir de toda forma. Mas Deus, quando ele vem, ele chega para quebrar tudo, para destruir de uma vez. E o inimigo é exterminado, as obras dele é destruída. Então vale a pena passar por situações difíceis, porque Deus, quando ele entrar com a vitória na sua vida, não vai sobrar nada que o inimigo deixou, não vai ter rastro de Satanás. Porque Deus ele vai exterminar tudo. E Deus ele é Deus de já. Se você tiver fé, a bênção vai ser rápida na sua vida. Agora se você não tiver e não buscar, vai demorar mesmo. Porque as coisas atrasam na nossa vida é pela nossa desobediência. É pela nossa pouca fé. Você pode ver aqui Jesus quando ele curava as pessoas, elas recebiam um milagre no momento ali, porque elas estavam com muita fé. Elas não estavam, eu não sei. Aí Jesus ele perguntava, você crê? Você crê que será curado? O que você quer? Se você tem fé, aí a tua fé te curou. E assim é na nossa vida, é já. O que Deus quer fazer para nós é já, não é depois. Então que a gente venha ter uma fé pro já. Ah, tá bom, mas se Deus não fizer agora, não tem problema não, já estou acostumado com essa vida mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Não abra a mão da promessa do Senhor na sua vida. Ah, Deus prometeu que vai me dar isso, me dar aquilo. Mas, tá bom que eu estou agora, o que eu tenho, tá bom. Claro, temos que ser gratos por tudo. Mas o Senhor tem coisa grande, então busca por isso. Não desanima, não. Busca, porque senão você perde a bênção. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar o Todo-Poderoso. Aleluia. Entoar cânticos ao nosso Deus, que é bom. Aleluia. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Pra quem sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais. Pra quem sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Curas enfermos e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Curas enfermos e expulsa Satanás. Jesus é bom, é bom, é bom. Pra quem sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom. Pra quem sabe agradecer as obras que Ele faz.
Aleluia, Jesus. Que nós venhamos tirar a sandália dos nossos pés. Que nós venhamos dar reverência ao nosso Deus, se humilhar na presença daquele que é poderoso, cheio de glória, de poder. Glórias a Deus. Tem pessoas que não respeitam a casa do Senhor, né? Onde a gente está ali reunidos, se torna a igreja, né? Em uma só fé, buscando ao Senhor, Ele se manifesta. E nós temos que tirar a sandália, se humilhar, né? Tirar tudo aquilo que é imundo e se entregar a Deus, oferecer a nossa oferta para Deus, que é a nossa vida. Ah, mas eu tenho falha, eu preciso me consertar mais. Mas o Senhor, Ele quer que você reconheça que você é falho e entrega o melhor que você tem, que o que Ele deu para você. É a sua voz, é a sua mão, é o seu pé, é o que você tem que o Senhor te deu. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero dar oportunidade também para os irmãos adorar a Deus, amém? Glórias a Deus. A irmã Regiane está com a oportunidade, amém? As palmas que louvam o nome do Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Mais palmas para Jesus, Ele merece. A paz, irmãos. Amém. Eu queria estar louvando para a igreja o 84 aqui da harpa. E peço que os irmãos me ajudem, porque eu sou muito boa de louvor, não. A gente quer estar adorando a Deus através desse louvor. Peço que a irmã me ajude. Amém. Também, tá? É 84. Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Esse louvor fala quão grande eu sou, né? Quão grande é o nosso Senhor. Aleluia. Não perturbei O coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca pro leão na qual sou com Daniel. Sou eu a quem eu sou e onde estás também estou.
Deus tem me livrado. E eu vou deixar aqui um salmo, que é o 55, para a meditação da igreja, que é a oração na perseguição. Aleluia. Vou estar aqui me adiantando um pouquinho. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborrece. O meu coração está dolorido dentro de mim e temores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Pelo que disse, ó, quem me daria de asa, como a de pombo, porque voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pendoteria no deserto. Apressar-me a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite cercam sobre seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade é dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas era tu, meu companheiro, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos junto suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte o assalte, e vivo desse o inferno, porque há maldade nas suas habitações, no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e o meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma Ele livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que persiste desde a antiguidade, porque não há neles mudança nenhuma, portanto não teme a Deus. Ele pôs a sua mão naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. A palavra da sua boca era mais macia do que a manteiga, mais havia guerra no seu coração. A sua palavra era mais branda do que o azeite, contudo era espada nua. Lança os teus cuidados sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer o poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Irmãos, aqui fala de perseguições, né? Que em tudo a gente tem que colocar na mão de Deus, porque é Deus que entra, né, para pelejar pelas nossas vidas, para pelejar, né? Então, irmãos, antes da gente tomar qualquer atitude para nossas mãos, antes da gente fazer algo, a gente tem que pedir para Deus, tá nos guiando, tá, né? Entrando, certas vezes você está passando por alguma peleja, alguém está até mesmo se levantando contra você. Pede para Deus estar entrando nessa situação. Se você está com alguma dificuldade que você acha que não vai conseguir resolver, é igual foi falado aqui, tudo é no tempo do Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, irmãos, é Deus. Aqui vocês ouviram no louvor, né? Elias, ele ouvia a voz do Senhor. Mesmo ali esteve sendo apredejado, perdendo a vida, ele não deixou de confiar no Senhor. Então a gente tem que colocar nossa fé dessa maneira, irmãos. Seja o que for, às vezes eu mesmo falo para mim assim, às vezes eu mesmo fico meditando, aí eu vou ler na palavra do Senhor, vi os pecados ali de Jeroboão, quando ele fez ali os bezerros, né, os bois, e colocou o povo para adorar de maneira errada, né? Então, irmãos, a gente tem que estar sempre pedindo para Deus estar orientando as nossas vidas. Às vezes eu mesmo falo para Deus, aqui a gente vê, a gente adora, a gente ainda tem muitas igrejas abertas, mas tem lugares que não aceitam a palavra do Senhor. E às vezes eu penso assim, Deus, e se eu estivesse num lugar desse, será que se ali me afrontasse alguém, se levantasse contra a minha vida, eu ia te negar ou ia adiante? Então eu sempre peço para Deus, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, a palavra do Senhor fala que Ele conhece os nossos joelhos estremecidos, então, irmãos, nunca negue a Deus. A palavra do Senhor fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. E às vezes a gente fala que está firme e temos que pedir para Deus nos manter firme, para Ele nos manter seguros, irmãos, porque de repente a gente cai, a gente se afasta, né? E sabe que para ir para fora não tem mais nada.
A única que você deve permanecer na palavra do Senhor, pedir para Ele estar te orientando todos os dias, pedir para Ele estar se Ele te analisando, pedir para Deus, Deus, se eu estiver errando contra Ti, o que eu vou ganhar sendo rebelde, então me faça andar naquilo que é da Tua vontade, me firma naquilo que é do Seu querer. E assim Deus fala, porque Ele fala que a gente clama Ele pedindo mais fé, Ele dá mais fé. A gente clama Ele pedindo para Ele, Deus estrutura, Ele nos estrutura, né? Irmãos, assim, eu vou só, já estou terminando, irmã. Tem um louvorzinho que fala que havia um homenzinho torto, né? A casa dele era torta, a vida dele tudo era torta, mas quando ele encontrou Jesus, tudo se endireitou. Por que se endireitou? Porque ele passou a obedecer a palavra do Senhor. Ele passou a fazer aquilo que era da vontade do Senhor. Então seja assim nas nossas vidas, irmãos. A palavra do Senhor fala que conhecer a verdade vos libertará. Então, irmãos, busca sempre meditar na palavra do Senhor. Se você não está entendendo uma palavra, chega no pastor, conversa com ele, que ele vai ali estar te auxiliando também. Então, irmãos, sempre peça para Deus orientação, peça para Deus sabedoria, peça para Deus colocar pessoas que ensinam a palavra dele diante de você, a palavra da verdade, né? Porque, irmãos, é complicado às vezes na situação no mundo aí afora. Mas Deus, Ele é a verdade em tudo, Ele é a razão para tudo. Em tudo, irmãos, é o tempo e a vontade de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Eu já vou passar a oportunidade para o pastor. Vamos orar, igreja. Se levante. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai falar conosco através da sua palavra, usando a vida do servo dele. Glórias a Deus, e a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está agindo aqui no nosso meio. Meu Deus, enquanto louvávamos, enquanto nós estávamos orando, e agora nesse momento, Senhor, eu creio que através da Tua palavra, Senhor, as obras do mal podem ser destruídas. Meu Deus, as enfermidades vão cair por terra. Meu Deus, toda a seta do mal vai cair por terra. Todo o mal, meu Deus, que aflige. Meu Deus, eu não sei como o Teu povo entrou, Senhor, por essas portas, mas eu creio que saíram daqui renovados e fortalecidos no Teu poder. Meu Deus, que é na Tua palavra, em o nome de Jesus, fala conosco, para a glória do Teu nome, amém. E as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abre a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, a palavra vem nos falando aqui no capítulo 28. No versículo 3. A palavra diz que Samuel já era morto e todo Israel tinha chorado e sepultado em Ramá, versículo 3, que é a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e cantadores. Saul tinha eliminado de Israel ali, expulsado de Israel todos os adivinhos e encantadores. E a palavra diz que ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e acamparam-se em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor o quê? Não respondeu. Ele perguntou para o Senhor o que queria fazer. Deus, o que eu vou fazer agora? Deus não respondeu nada para ele. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Não teve nenhuma resposta Saul aqui. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tinha um espírito de feitiçaria ou de feiticeira, viu? Para que eu vá a ele e consulte. E os seus criados disseram: eis que então há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E a palavra diz que Saul se disfarçou e foi até lá, né? E vendo ela, a palavra diz: então Saul lhe jurou, que ela viu que era Saul, você vai me matar, né? Saul, não vou te matar não, mas consulta o que eu quero saber com Deus aqui. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal sobrevirá a você por isso. Versículo 11, a mulher disse: a quem farei eu subir? A quem farei eu subir? Olha só, meu Deus do céu.
E disse, faz, pois, subir a Samuel. Eu quero falar com Samuel. Eu quero consultar ele. Porque ele é um profeta de Deus. Nenhuma palavra dele caiu por terra. Deus cumpriu tudo Glória a o que Deus. falou com Samuel. Ele falou, eu quero falar com ele. Misericórdia, né, no caso aqui, né? Misericórdia, não é Deus, porque sou Samuel verdadeiro, sim, mas não é o Samuel verdadeiro, né? Porque Saul estava consultando através de uma feiticeira. E a palavra diz aqui, o versículo, vendo, pois, a mulher, ó, a mulher então disse, aqui para subir Samuel, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tem enganado? Pois tu mesmo é Saul. Ele falou, não, calma aí, mas não vai acontecer nada não. E disse, como é essa figura? Ele perguntou, como é essa figura? Né? E disse ela, vem subindo um homem ancião. Olha, ela falou, vem subindo um homem ancião. Como é a figura que você está vendo? Ela falou, estou vendo um homem ancião. Viu? E está envolto numa capa. Olha só. Viu? E entendendo Saul que era Samuel, entendeu Saul que era Samuel. Ele entendeu na mente dele que era Samuel. Versículo 14 que eu estou vendo aqui. Inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Quem que quer prostrado me adorar aí? É o inimigo. O diabo. Se prostrado me adorar. Ele falou, se prostrado me adorar. Ele falou, Samuel, você pode ver, os homens de Deus nunca aceitavam que ninguém se prostrava perante eles, ou não. Os homens de Deus, Pedro mesmo, outros homens de Deus, falaram, não, você ajoelha diante de mim. Até os anjos, quando João foi ajoelhar diante do anjo, ele falou, não ajoelhe diante de mim, não. Ajoelhe diante de Deus, adora Deus. Né? Até anjo não quer que adore ele. Então, Samuel disse a Saul, por que você me inquietasse, fazendo-me subir? Né? Fazendo-me subir. Havia um Deus que subia da terra, ela estava subindo da terra lá. Né? E então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais. Olha só, se Deus não estava respondendo mais Saul, por que Samuel ia responder então? Né? Nem pelo ministério do profeta, nem por sonhos. Por isso que eu chamei você para me fazer saber o que eu vou fazer. Olha o perigo de estar aqui, irmão. Vamos lá. Amém? Amém. Então Samuel... por que você me pergunta a mim, visto que o Senhor tem desamparado você, você tem feito teu inimigo? Olha só, né? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca disse. O Satanás também sabe as profecias tudo, ele sabe o que a gente fala, sabe tudo, entendeu? Aqui é um espírito enganador que está enganando Saul aqui, não era Samuel. Ele conhece a história, viu? Ele falou, então... Ele falou assim, o Senhor tem dado o teu reino na mão do teu companheiro Davi. Tudo ele sabia também já. Como você não deu ouvido à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira, não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, o Senhor te fez hoje isso. Ele falou, amanhã o Senhor vai entregar Israel na mão dos filisteus e amanhã você e teus filhos estarão comigo. Amém? Samuel falou que o Saul ia com ele lá. Deus. Está aqui tua palavra, não deixa ninguém se enganar. Meu Pai, usa a tua Jesus fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Amém. Que tremenda essa palavra, hein? Deus se tinha afastado de Saul. Deus se tinha afastado de Saul, e Saul estava o quê? Em desobediência com Deus. E Deus não falava com ele mais por revelação, nem por palavra, nem por sonhos, nem por nada. Deus não queria falar, Deus estava em silêncio. E como Saul gostava muito de Samuel, que Samuel era um profeta honrado, quando Samuel morre, Israel todo pranteia, ele chora. O profeta Samuel tem luto por ele, porque ele era um profeta que Deus falava na boca dele, Deus honrava a palavra, nenhuma palavra caiu por terra, Deus sempre honrou toda a palavra que falou com Samuel. E aqui então Saul, ele vai procurar uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, aquela mulher que fazia subir espíritos da terra, para poder falar com ele. Ele falou, já que Deus não fala comigo, deixa eu procurar Samuel então. Quem sabe Samuel, o profeta, vai falar comigo ali. Só que nós sabemos que pela Bíblia, tem muitos que não sabem isso, até a Bíblia vai se confundir. Entendeu? Ela fala, não, mas Deus usou Samuel. A mulher entendeu que era Samuel, falou, veja um ancião.
O diabo, ele faz se parecer com as pessoas também, irmãos. Por que nós falamos diabo e nós não falamos uma entidade, nós não falamos o nome de um espírito? Porque eu vou pegar o que é as pessoas que acreditam em entidades, em espíritos. As pessoas acreditam que a entidade são pessoas que já morreram, que tiveram uma vida sofrida aqui na Terra, aqui já, que tiveram uma vida que passaram por poucas e boas e erraram e hoje estão como guias para poder voltar aqui e ensinar as pessoas a não errar novamente, ou não cair no mesmo erro, cometer a mesma besteira. Aí vem dar uma luz para essa pessoa. Mas vamos entender pela Bíblia do que nós somos feitos. Vamos lá em Tessalonicenses capítulo 5. A palavra fala assim, capítulo 5, versículo 14. Eu poderia pregar gritando aqui, ninguém entender nada da palavra também já, e a palavra é morrer. Entendeu? Aí a pessoa que está na internet também vai falar, não, é um intolerante, religioso, não sei o que mais. Né? Quando você estava fazendo live, o rapaz falou para mim, você é um Judas. Aí eu falei, glória a Deus por isso, eu sou Judas. Porque tinha um Iscariote e tinha o irmão de Jesus também. Aí nisso o cara se lascou. Porque ele não conhece a Bíblia. O irmão de Jesus, ele combatia os falsos ensinamentos. Ele escreveu a epístola de Judas também. Então, não tinha só um Judas na Bíblia. Tinha vários outros Judas também. Como também não tinha só um Jesus. Tinha outro Jesus. Por que Jesus é o Cristo? Jesus de Nazaré. Porque tinha o Jesus da Judéia, Jesus de Belém. Era um nome comum naquela época. Então a pessoa não conhece a história, vem sair chutando o que dá, entendeu? E isso, quando você entra pela palavra, não tem nada que vai contra ela. Você vai pela Bíblia, você vai cortando com a espada também aqui. Fala, não, amém, glória a Deus. Você tem que ser o Judas, que era o irmão de Jesus, que pregava a palavra ali, combatia os falsos ensinos, combatia os espíritos malignos. E é isso que nós temos que ser. Servos de Deus que manejam bem a palavra da verdade, que não tem do que se vergonhar. Você não vai para um debate, você não vai para uma briga com suas armas, mas você vai o quê? Com a palavra de Deus. A palavra ensina, a palavra repreende, a palavra salva, a palavra cura. Então, Tessalonicenses aqui, quero mostrar para você na verdade da palavra de Deus. O versículo 23 aqui, 5, 23, fala assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, certo? Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível. Então está falando que nós somos feitos do quê? De corpo, alma e espírito. Nós somos três: corpo, alma e espírito. A palavra diz que tem Deus, o Espírito Santo e Jesus. Tem Deus, o Espírito Santo e Jesus. Como assim? João Batista, quando batiza Jesus, ele vê o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma de uma pomba. E ali, ele vendo aquela visão, o Espírito Santo vindo em forma corpórea, ele ouve uma voz do céu que falava: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, nós vemos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falou: quando vocês for pregar o Evangelho, vocês batizem todas as nações em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, três. Entendeu? Nós somos feitos de quê? Três: corpo, alma e espírito. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis. Depois pergunta, meus irmãos. Senão eu vou perder aqui minha cabeça aqui. Amém? O livro de Gênesis, vamos lá para o livro de Gênesis. Está dizendo assim, que Deus fez o quê? Ele soprou no ser humano o espírito de vida. Deus, quando fez o homem do pó da terra, o que ele faz ali? Deus formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes. Fala, o espírito. Ele soprou ali o fôlego. E o homem se fez o quê? Alma vivente. O homem se fez o quê? Alma vivente. Não espírito vivente, alma vivente. Mas Deus teve que dar o quê? O seu espírito. Deixa eu pegar aqui para nós ver, vamos lá. Gênesis. Deus formou aqui, né? Aqui. Que capítulo? Capítulo sobre 26, versículo capítulo 1.
O capítulo 2, versículo 7, presta atenção. E formou Deus o homem do pó da terra, né? O capítulo 2, versículo 7. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele soprou o fôlego da vida. O fôlego ou o espírito de vida, ele deu para o ser humano ali. Certo? E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Está aqui o versículo 7. O homem foi feito alma vivente. Então o homem vai ter agora um corpo, mas não um corpo nosso que nós temos aqui que pode se deteriorar, porque até então o ser humano não havia pecado contra Deus, ele podia viver eternamente ali no Éden. Ele tinha o espírito fôlego de Deus nele, ele tinha a alma, uma alma vivente. O Senhor falou: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A palavra diz que o fôlego, o espírito que Deus deu, não é nosso, mas é dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala que por Deus nós respiramos e por Deus nós se movemos. Tem aquele hino: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ou seja, Deus tem o Espírito Santo que vem em nós, mas só que o Espírito de Deus também, o fôlego de Deus, se move em nós. Se move em cada criatura dele. Em cada pessoa tem uma marca de Deus, tem um Espírito de Deus. Entendeu? E nós temos o fôlego, nós temos a nossa alma também. A palavra diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, que quando a pessoa morre, o espírito vai para onde? O espírito volta para Deus que o deu. Foi Deus que deu o espírito para cada um, fôlego, volta para Deus. Ela dá a última respiração quando a pessoa morre. Ela entrega aquele fôlego. Jesus, quando falou: Pai, em tuas mãos entrego, ele fez o quê? Ele expirou, ele inclinou a cabeça, expirou, deu fôlego. Pai, em tua mão entrego meu espírito. Eu estou falando para você que está registrado na Bíblia. Não estou falando nada da minha cabeça, nada das minhas ideias, não. Entendeu? Não vou subir aqui no altar para falar das minhas ideias, mas na Bíblia para você. Então, o espírito foi para Deus. E a alma para onde vai? Essa é a pergunta. Já que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, todo mundo tem o Espírito de Deus. Você nasceu nesse mundo, você tem o Espírito de Deus aqui. Você tem o Espírito de Deus. O fôlego pertence a Deus. Sua vida pertence a Ele. Mas, quando você morre, a tua alma pertence a quem? Quando nós partimos desse mundo, nossa alma vai para onde? Que nós não somos espírito vivente. Nós somos almas viventes. Certo? Tem uma diferença. Alma e espírito. Deus, Ele é o quê? Espírito. Jesus falou: o Pai é espírito e procura verdadeiros adoradores que adoram Ele. E espírito é verdade. Os anjos são o quê? Alma. Espírito também. A palavra diz lá em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daquele que vão herdar a vida eterna. Então os anjos são o quê? Espíritos. Nós somos almas. A palavra diz lá em Lucas que morreu um homem e foi levado lá para o seio de Abraão, para o paraíso, sua alma. Outro morreu e foi parar lá no inferno, no Hades, esperando o julgamento. Vamos ver comigo aqui em Lucas? Eu vou andar pela Bíblia para não mostrar. Saul foi consultar quem? Ele queria consultar um espírito de adivinho. O que tem de cristão acreditando nisso, irmãos? Não é brincadeira. Que estão consultando espíritos de adivinhação. Estão consultando coisas que não é Deus. E Deus não está nesse negócio. E estão sendo enganados, achando que é o parente tal que está falando ali. E ele não pode passar de lá para cá. Ele não pode sair. Eu estou te provando na Bíblia aqui. Hoje é de Lucas. O capítulo 16,
o versículo 19 fala assim, que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e vinho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente também. E na porta dele também havia um homem cheio de feridas, chamado Lázaro. E a Bíblia diz que morreu os dois aqui. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Olha só, não foi levado por anjo nenhum. E no Hades, fala, ergueu os seus olhos. Ergueu onde? Os olhos. Estando em tormento, viu ao longe Abraão, Lázaro, no seu seio. E falou, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água, molhe o dedo aí na água, aí, ó. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E Abraão falou, não dá, meu filho. Por quê? Você teve muitos bens, muita oportunidade, você teve para arrepender da sua vida, e você não se arrependeu. E falou, então, ô pai Abraão, mas faz alguma coisa. Manda ele vir aqui. Falou, e além disso, tem um abismo entre nós dois. Não dá para eu passar daqui para você, e não dá para você vir daqui para ter um abismo, tem um buraco enorme. Eu falei, então manda alguém lá na casa do meu pai, olha só, e anunciar para os meus irmãos, manda alguém lá dos mortos. Ele falou, também não dá. Eles têm a lei, eles têm a palavra, eles têm Jesus, que ouça eles. Eles têm Moisés, ele fala a lei, né? Não dá. Eles têm Moisés e os profetas, que simbolizam os profetas, os homens de Deus. Então, eles têm que ouvir. Ele fala, ainda que um dos mortos ressuscite, eles não acreditarão que Jesus ressuscitou, e poucos acreditam em Jesus. Então as pessoas querem revelação fácil, que Deus fale fácil. E Saul aqui Deus estava mudo com Saul, Deus não queria falar com Saul, porque Saul estava andando fora dos... E ele vai buscar uma adivinha. E a adivinha tem aquele espírito familiar, que está escrito lá no livro de Isaías. Não vão buscar espíritos familiares, porque espírito familiar é um espírito que não é alma, não é parente. Mas vamos lá agora no livro de Pedro. Vamos no Pedro aqui, já está bem na frente já. Aonde Deus, né? Ele falou aqui que o Senhor foi lá e pegou os anjos, né? Que havia pecado contra ele. Que estava em espírito em prisões ali, ó. Capítulo 2, versículo 4. Aqui. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. E a palavra diz que o Senhor Jesus, ele foi lá, né? Para esses anjos, é o espírito em prisões, e pregou para eles ali a vitória que havia conquistado, que são chamados anjos, que estavam em espírito em prisões aqui no Tártaro aqui. Ou seja, o Senhor visitou esses espíritos que eram anjos caídos, que eram demônios aqui. E eles sempre querem deturpar. A palavra diz lá em Coríntios que o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz para enganar aqueles que crêem. Se ele pode se transformar em um anjo de luz, e ele só usa a frase, ele incorpora na pessoa com a mesma frase que ele usa. Por exemplo, qual foi a palavra que ele falou na tentação para Jesus lá? Capítulo 4 de Mateus. Vamos ver aqui, recapitular rapidinho aqui.
Vamos ver aqui, capítulo 4, Mateus. Olha o que ele vai falar assim. O versículo 6. Se tu és o Filho de Deus, ele fala o quê? Lança daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Certo? E vamos lá. Ele falou assim mais uma vez. O diabo chegando e falou assim. Versículo 3. Se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra se tornar o quê? Em pão. Se você é o Filho de Deus, sempre vou usar essa frase. Se você é o Filho de Deus, faz as pedras se tornar em pão. Né? Lança-te daqui embaixo. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Quando Jesus está crucificado, vamos ver aqui. Mateus. Vai ter até um culto aí também, né? Acho que é. Culto não. Comício, sai. Não, é da quaresma que isso vai ser. É da Páscoa aí. Também tá saindo o somzão aí, né? Aqui passa tudo. Vamos dar lá, faz transmissão, passa cachorro, passa motoboy, é de tudo, né? Se eu esperar silêncio para fazer vídeo, não é aquelas caras, né? Tem que comprar uma porta fechada que não sai nada. Vamos lá, Jesus está crucificado, certo? Ó. Mateus capítulo 27. Certo? O versículo 40, está dizendo o que aí? Vamos lá. E dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se é o Filho de Deus, se tu és, ó, em outra tradução vai estar escrito, em Marcos, em Lucas, se tu és o Filho de Deus, o quê? Desce da cruz. Desce da cruz. Vamos lá, vai continuando. E da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel. Se tu és o rei de Israel, vai estar na nossa tradução. Se tu és o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. O diabo só mudou o cenário ali só. Mas começou a usar a boca daquelas pessoas para falar a mesma palavra que falou lá. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, só que dessa vez ele não veio em espírito, mas ele incorporou nas pessoas e começou a usar a boca. Então sabe quem usa a boca das pessoas para te afrontar? Sabe quem usa a boca das pessoas para desanimar a tua fé? Quem está por detrás disso aí? Ele só muda o cenário, mas ele vem com afrontas para o teu lado. Cadê teu Deus? Se tu és o servo de Deus, então mostra, eu quero ver se você serve Deus mesmo. Sempre vai usar um se, e eu quero ver, cadê Deus? Cadê? Sempre colocar uma dúvida. Mas a palavra que nós pregamos é a palavra de fé e não de dúvida. Glória a Deus. E as pessoas estão acreditando que estão servindo alguma coisa, uma entidade ali, quando na verdade são anjos caídos, que se faz como parente, como fulano de tal, que ele conhece a tua história, ele conhece também o que você fala, ele conhece o teu dia a dia, ele conhece o que as pessoas vestem ali, e ele vem lá como um guia e fala: vou iluminar seu caminho. Para que nós vamos precisar de intermediários se nós temos Deus? Você tem o acesso direto com Deus. Jesus rasgou o véu de alto a baixo ali. Então, o Senhor está dizendo: você precisa somente dele, do Espírito Santo dele. Você não precisa de intermediário, não. De orixá, de guias. A palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem essa de meu tempo ficar voltando para cá e falar: não, volta lá no meu parente. Não tem isso. A Bíblia fala sobre ressurreição. Não fala sobre nascer de novo, sobre reencarnação. A Bíblia fala que João Batista veio no espírito de Elias. Espírito, ó. Espírito, não a alma de Elias. Entendeu? O mesmo espírito que usou Elias, usou João Batista também. Que vai o cara voltar 10 ou 30 vezes também já. Então, pela Bíblia não entra. É por isso que nós
que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós repudiamos isso, nós vemos que é um espírito maligno. Porque dificilmente você vai ver um cristão chegar dentro de um terreiro e chegar lá e se manifestar e cair possesso lá pelo Espírito Santo. Você não vê. Uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar lá e fala assim, não, eu tenho que beber uma pinga para descer o Espírito Santo, eu tenho que fumar um charuto para descer o Espírito Santo, eu tenho que tomar alguma coisa, ficar na terra, pegar os alimentos. Não, porque o Espírito Santo, ele é puro. E todas as coisas se sujeitam a ele, ele é o maior de todos. E na crença, fala assim que Deus é tão grande, é tão distante, que nós precisamos de guias para podermos aproximar de Deus. Deus é distante, mas ao mesmo tempo Ele está perto de você. Porque a palavra diz, Jesus quer dizer Emmanuel, Deus conosco, Ele está dentro de você. Ao mesmo tempo, Ele falou, eu e o Pai somos um. Se você crê nele, eu e o Pai viremos em você e faremos morada em você. Deus faz morada em você. Glória a Deus. Então ao mesmo tempo Deus está perto de você. Jesus falou, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Aleluia. Derramarei o Espírito Santo sobre vocês. Creio, Senhor. Amém. Então, irmão, nós temos que parar com isso. As pessoas estão virando a cabeça. Ela fala, Deus não falou comigo, deixa eu buscar outras coisas. Né? São cristãos que não tiveram a raiz pela Bíblia e querem forçar Deus a falar de todo jeito. Quantos em um culto, às vezes vai numa fila de oração ali, aí pegou uma fila com um, daqui a pouco vai lá, o Deus não falou nada, deixa eu ver se Deus mudou dela, vai com o outro, vai com 10, que isso? Eu falo, não, deixa eu buscar a revelação com uma, confirmação com 10, se tem 10 profetas, ela vai com os 10 para eles falarem uma coisa diferente lá. Paulo um dia viu uma mulher com espírito de adivinhação. Aquela mulher falou, ó, esses caras que estão pregando são profetas de Deus, são homens de Deus. A mulher não conhecia Paulo. Paulo vendo vários dias aquela mulher adivinhando ali o futuro, ele falando quem ele era realmente. Paulo olhou para ela e falou assim, ó, o Senhor te repreenda, esse espírito de adivinhação. Saiu daquela mulher no mesmo instante o espírito. Ela nunca mais adivinhou nada. Porque a adivinhação dava lucro para as pessoas ali que estavam usando aquela mulher. Sempre que você vê uma revelação dando lucro financeiro, não é revelação, é adivinhação. Porque o evangelho que traz lucros financeiros, que está vendendo evangelho por aí, não é evangelho genuíno, não é evangelho verdadeiro. A pessoa começa a comercializar o evangelho, começa a comercializar os dons de Deus, não é verdadeiro. Porque os apóstolos poderiam vender o Espírito Santo naquela época lá. Chegou alguém para ele e falou, não, me dê o Espírito Santo que você tem, que eu dou dinheiro para você. Ele falou, não, o Espírito Santo que eu tenho aqui, ó, não se compra com dinheiro não, é buscando. Se fosse muitos apóstolos e bispos de hoje, falou, não, vem cá, faz uma oferta de 20, 30 mil, você vai receber a unção que eu tenho. Então nós estamos vendo as coisas erradas. E tem que denunciar isso, irmão, pela Bíblia aqui, ó. Entrar pela Bíblia Sagrada e mostrar a verdade. Amém, irmãos? Amém. Está dando para entender ou não? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguma dúvida agora? Tem alguma pergunta agora? Vamos lá. Pastor, sabe o que eu não entendo? Esses tempos estava indo umas visitas na congregação, né? Deus fala fortemente. Aí começaram a querer, tipo, sabe, fazer uma lavagem na minha cabeça. Eu falei, não, a gente, cada um serve a Deus, né? Deus vai buscar um pouco da Assembleia, um pouco da minha, um pouco não sei o quê. Tá. Aí ele falou assim, mas o seu batista, você sabe que não é salvo, né? Quando Jesus voltar, eu falei, não, é salvo sim, porque eu criei. Aí ele falou assim, que não. Aí eu fiquei, sabe, pastor, eu falei assim, não vou entrar contente, fazer igual o pastor. Daí já entra de outras questões. Ah, eu não Né? entendi, pastor. Então, tipo assim, se eu fosse para outra denominação, eu não tava negando Deus? Tava negando. E daí já entra em outra questão, né, de outros... Eu tava com esse negócio aí. Já entra em outros assuntos de de seitas, né, e outros ensinamentos contrários aí, né? Porque nós temos um só batismo e nenhuma igreja é exclusiva por Jesus. Entendeu? Na época que eu falei, congreguei na igreja pentecostal de amor, da menina fala, não, aqui é a Filadélfia, né? O resto é tudo Laodiceia, o resto é tudo mundano. Só aí você tinha, Deus Amor vai ser salvo, vai fazer. Só podia comprar CD da Deus Amor e cantar só lá também, lá, né? Não podia. Aí o cara ficou rico mesmo, todo mundo era pecado, comprar CD do ministério, ele usou a estratégia ali. A gravadora cresceu rapidinho, né? Aí foi, opa, juntou um patrimônio grandão. Porque os outros eram mundanos, os outros eram endemoniados, os outros cantores, né? Mas não pode fazer isso, entendeu? É porque uma igreja só verdadeira, e antes de surgir a Deus Amor?
Foi tudo para o inferno, então? Os cristãos? E antes de surgir a congregação? Né? Em 1912, aí, 1910, antes de surgir, foi tudo para o inferno? Falou, não, nós somos a genuína, a católica é genuína. E antes de surgir a católica, foi tudo para o inferno também? Porque a católica não surgiu com Cristo. Pedro não foi papa, que era casado. Pedro andava com a esposa. Paulo vai reclamar, fala assim, ó, todo mundo tem uma mulher para andar, menos eu. Até Cefas tem também. Se você examina a Bíblia, você vai saber disso. Entendeu? Você conhece a verdade liberta você. Então, o evangelho cristão, Deus está com todos que buscam a Ele. Se adora Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém. Deu para entender? Amém. Coloque-se em pé. Deus não é exclusivo de ninguém. Deus não é exclusivo de uma pessoa só. Entenda? Eu quis mostrar aqui pela Bíblia o que as pessoas acreditam. Por que os cristãos ele pregam dessa maneira? Quando fala Obrigado, já abençoe. dos orixás, de outra religião, porque o cristão vai pela Bíblia. Ele não é que ele está sendo intolerante. Ele vai pela Bíblia, então pela Bíblia acredita que são espíritos malignos. Entendeu? A pessoa que está na religião lá, ela acredita que é um guia, que é uma alma, ou que é uma natureza fazendo força para ela. Ela está servindo a natureza. Ela está de boa mente também lá. Mas nós vamos pela Bíblia, fala, não tem como uma alma voltar, não tem como um morto voltar e falar um espírito do meu parente, não tem como. Entendeu? Então, pela Bíblia. Uma pergunta sobre isso, né? A pessoa cristã, ela faz um convite para uma pessoa que é, né, do candomblé, tudo. Ah, vem para minha igreja, vem fazer uma visita. Aí ele vai e faz um convite. Vem também no meu terreiro. Uhum. Aí o cristão, ele tem que ir lá no terreiro, lá, ou não? Você não tem que fazer nada, provar nada para ninguém. Porque tem crente que fala, tá bom, eu vou fazer uma visita, mas você vem na minha igreja. Os apóstolos não ficavam brincando, dizia, vem aqui no fariseu, vem aqui, saduceu. Eles mostravam os sinais do evangelho. Entendeu? Vou provar para você que Jesus é Jesus. Elias provou que era profeta verdadeiro e ficou lá, falou, deixa eu ver como vocês adoram Baal aqui. Deixou os caras lá no desafio lá e pronto. Entendeu? Você tem que ter o Deus que você serve, tem que ter sinal. O Deus que você serve tem que ter mais forte. Entendeu? Não vamos ficar trocando experiências. Você tem que saber o que a pessoa acredita para pregar para ela. Você vai falar, não, é coisa de demônio, vai em ignorância, vai arranjar guerra mesmo e briga. Porque nunca pode chegar na intolerância. Paulo, ele era intolerante com os cristãos, irmãos. Ele achava que os cristãos eram aceitos. Ele matou muitos cristãos, perseguiu os cristãos, porque ele achava que estava fazendo serviço para Deus. Entendeu? Paulo fez isso. Antes de se converter. E quando se converter, ele sofreu por amor de Cristo. Então tem muita pessoa intolerante também. Que vê a pessoa com oferenda ali, e vê com um pratinho de farofinha ali já, com a galinhazinha, fala, vamos chutar ele daí, descer pro diabo lá já, né? E aí a pessoa está numa paz lá, na cabeça dela, na mente dela, oferecendo, porque ela, eu queria uma porta de emprego. Aí o guia ajudou ela a ter aquela porta. Então ela vai oferecer aquele sacrifício de gratidão ali, e ela fala, eita meu Deus do céu. Entendeu? Muitos cristãos não entendem isso. Aí, nem sempre a pessoa está fazendo um mal para os outros lá. Você tem que entender os dois lados da história. Só que não quer dizer que a pessoa tem que participar, né? Com certeza. Então, é isso que Deus está falando. Mas não mistura as coisas. Deus não aceita cristão que mistura duas coisas. Servindo a dois senhores. Fica forçando Deus a falar, forçando Deus a revelar. Deus não. Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Entendeu? Deus, quando quer falar, chega ali, ó. Deus fala. Deus, quando quer, fica calado, filho. Não adianta buscar profeta, adivinho. Você vai irritar Deus também lá já. Deus, quando quer falar, Ele fala. Ele fala. Ele usa pessoas no dia de hoje. Glória a Deus. Ele usa homens, Ele usa mulheres. Ele usa para falar a sua palavra. A palavra de Deus é verdadeira, genuína e poderosa para transformar vidas. Glória a Deus. Amém, aleluia. Verdade. E Deus quer transformar muitas vidas, Deus quer transformar pessoas. Meu Deus. Bendito é o Senhor Deus da glória. Deus, Ele quer dar saúde sobre a tua casa, saúde sobre o teu lar. Aleluia. E por isso que nós repreendemos também. Já nós repreendemos esses espíritos mal, porque nós entendemos que é o quê? Um espírito maligno que está disfarçado ali. Nessas entidades. Nós, pela nossa visão aqui pela Bíblia, eles enganam. Não é morto que volta, não.
Então não é discriminação, não é preconceito, é Bíblia Sagrada. Então, pela nossa regra de fé, nós temos que repreender, conforme Jesus fez. Ele não bateu papinho com o demônio, falou, opa, calma aí, vai fazer o quê? Ele falou, não, sai dele, sai fora. Sempre ele quer matar, roubar e destruir. E vamos repreender esse mal em nome de Jesus contra a nossa vida, contra a nossa casa, Amém. contra a nossa família. Não vai subir para o monstro, vai levar as cartinhas lá já. Amém, irmãos? Amém. Amém. Diga assim, meu Deus, Meu Deus, repreenda repreenda toda enfermidade toda enfermidade sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha família. sobre a minha família. Repreenda Repreenda todo levante todo levante do adversário do adversário contra o meu lar, contra o meu lar, contra o meu casamento. contra o meu casamento. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Coloca as tuas mãos, abre as portas abra as portas da minha vida da minha vida profissional, profissional, financeira. financeira, Em nome em nome de Jesus, de Jesus. eu peço ao Senhor, Eu peço ao Senhor, porque o Senhor porque o tem Senhor o auxílio, tem o auxílio, tem a provisão tem a provisão sobre a minha vida. sobre a minha vida. Eu creio Eu creio. e eu dependo Eu defendo só do Senhor, só do Senhor, porque o Senhor porque o Senhor é o Deus único é o Deus único e verdadeiro verdadeiro que criou que criou os céus e a terra, os céus e a e terra, tem todo o poder tem todo o poder nas suas mãos nas suas mãos para mudar a minha vida, para libertar para libertar a minha família. minha família. Eu creio Eu creio em nome em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquela moça ali de verde ali. Posso abrir a palavra, saiu aqui no livro de Lucas.